Olá, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Relações Interpessoais, Abordagem Psicológica. Como vocês sabem, sou a professora Bárbara e convido vocês a conhecerem comigo mais um pouco do universo das relações interpessoais. Vamos começar? O slide de hoje será com base na unidade 3 do caderno didático da nossa disciplina. Falaremos sobre a noção de estágios em psicologia do desenvolvimento. Curiosos? Então, de olho no slide. O tema se subdivide em 3 partes. A primeira parte trata do ciclo da vida, que se divide em fases: a infância, a adolescência, a fase adulta e a terceira idade. A segunda parte trata do papel do educador na formação da personalidade do aluno. A terceira parte trata da formação pessoal do educador. Na videoaula anterior, nós vimos um pouco sobre cada etapa do ciclo da vida: a infância, a adolescência, fase adulta e terceira idade. Nesta videoaula, falaremos um pouco mais sobre o assunto, embora sob outro prisma. O conceito de fase ou etapa tem suas origens nas noções de idade, de era, de época, de período que são usados pela humanidade há muitos anos e se conservam até hoje. Encontramos essas divisões quando falamos da formação do universo, quando falamos do tempo que é dividido em dias, meses, anos, estações, etc. E com o ser humano não é diferente. A humanidade dividiu o ciclo de vida do homem em estágios para melhor compreendê-lo. A divisão em etapas está certamente ligada às necessidades educativas, daquilo que devemos aprender para melhor nos adaptarmos à vida. Também encontramos divisões de etapas na história, na geologia e na sociologia. Por exemplo, você já ouviu falar em Karl Marx? Ele descreveu estágios da evolução da sociedade, cujas formas sucessivas são caracterizadas cada uma por um modo específico de produção: modo antigo, modo escravagista, modo feudal, modo capitalista e modo socialista. Conheça agora um pouco sobre as ideias e características de Marx no vídeo a seguir.
Karl Heinrich Marx nasceu em Trier, na época no Reino da Prússia, em 5 de maio de 1818 e morreu em Londres a 14 de março de 1883. Era o filho mais novo de uma família judaica de classe média da cidade. Marx foi um filósofo, cientista político e socialista revolucionário muito influente em sua época, até os dias atuais. É muito conhecido por seus estudos sobre as causas sociais. Teve enorme importância para a política europeia, ao escrever um manifesto comunista, juntamente com Friedrich Engels, que deu origem ao marxismo. Karl Marx defendia a educação pública e gratuita para todas as crianças. Essa era, na sua visão, a solução para retirá-las do trabalho nas fábricas. Marx defendia ainda que a educação deveria formar o homem nos aspectos físico, mental e técnico, trazendo os panoramas do estudo, lazer e trabalho. O intuito fundamental deveria produzir seres humanos desenvolvidos integralmente, através do trabalho produtivo, escolaridade e ginástica. A psicologia da criança, que se desenvolveu sob a influência das ideias da evolução, não escapou dos debates entre a continuidade ou descontinuidade do desenvolvimento e também divide esse desenvolvimento em estágios, como veremos mais adiante. Como vimos anteriormente, a aprendizagem é um processo que está interligado com o desenvolvimento da pessoa. Sendo assim, a educação na escola deve proporcionar ao aluno experiências pessoais que promovam seu desenvolvimento intelectual. E qual a tarefa do educador diante de tudo isso? É de orientar, regular e organizar o meio socioeducativo, atuando em todos os ambientes da escola como um facilitador da sua própria interação com os alunos e das relações que se estabelecem entre eles. Com certeza você já fez isso no seu dia a dia, quando busca conhecer um aluno ou o ajuda no espaço escolar. É importante poder contar com um conhecimento a mais para refletirmos a nossa prática e buscar fazer dessa prática uma ação que seja educativa, que leve o outro, no caso o aluno, ao seu desenvolvimento intelectual e pessoal. Como vimos nas aulas anteriores, existem várias teorias do desenvolvimento na psicologia. Possivelmente, você já tenha ouvido falar de Freud e de Piaget. Esses, sem dúvida, são os teóricos mais conhecidos da psicologia do desenvolvimento. Vamos então conhecer um pouco sobre a psicanálise de Freud? Então vamos começar assistindo ao vídeo sobre Freud e suas teorias. Sigmund Freud nasceu na Áustria em 1856. Seu pai, Jacob, era um modesto comerciante e sua mãe, Amália, era a terceira esposa de Jacob. Freud nasceu de uma família judaica e foi o primogênito de 7 irmãos. Médico neurologista, é fundador da psicanálise. Freud apresentou ao mundo o inconsciente e explorou a mente humana. Sigmund Freud ficou conhecido como um dos maiores pensadores do século XX. É o pai de muitas teorias psicanalíticas aplicadas atualmente. Freud explorou a psique, desenvolveu uma teoria de personalidade, estudou histeria, neuroses, sonhos, entre tantos trabalhos. No esforço de compreender melhor os seus pacientes, iniciou um difícil processo de autoanálise. Trabalhou com introspecção e interpretação dos seus próprios sonhos. Em 1896, utilizou primeira vez o termo psicanálise.
Freud acreditava que a histeria era uma forma de manifestação da neurose, na qual as emoções reprimidas levariam aos sintomas da histeria. Esses sintomas poderiam desaparecer se o paciente conseguisse expressar as emoções reprimidas que lhe impediam de lidar com uma vida normal. Com isso, trabalhou no desenvolvimento de formas que atingisse essas emoções reprimidas. Freud desenvolveu a livre associação, uma técnica psicanalítica onde o paciente fala tudo o que lhe vem à mente, e ao falar surgem sentimentos e memórias reprimidas. A livre associação é considerada uma forma de penetrar no inconsciente, podendo assim trabalhar pela terapia em cima dessas experiências e entender a causa da neurose. Ele acreditava que outra forma de penetrar no inconsciente seria através dos sonhos. Em 1899, Freud publicou A Interpretação dos Sonhos. Freud acreditava que os sonhos eram uma manifestação de nossos desejos e, trabalhando com eles, se podia chegar às memórias e aos sentimentos profundamente reprimidos. Segundo Freud, outra manifestação de desejos reprimidos surge através de atos falhos ou esquecimentos. Publicou essa teoria no livro Psicopatologia da Vida Cotidiana. Nos procedimentos mentais, ele não admitia a existência de meros acidentes. O pensamento aparentemente mais ressentido, o lapso mais casual, o sonho mais fantástico, possui um significado que pode servir para desvendar os segredos da mente. Freud também explorou o conceito de que existe um conflito dentro das pessoas. O conflito seria um instinto animal que não seria aceito pela sociedade, causando então uma resistência da pessoa a um instinto. A pessoa reprime o instinto para o inconsciente e procura substituí-lo por outros métodos de compensação. Em sua teoria, identificava vários métodos de compensação. Em 1905, Freud publicou Os Três Ensaios sobre a Sexualidade. Freud afirmava a importância do impulso sexual ou libido, vivido nos primeiros 4 ou 5 anos de vida. Em 1923, quase com 70 anos, em seu estudo clássico O Ego e o Id, complementou a revisão de suas teorias. Formulou um modelo estrutural da mente como constituída de 3 partes distintas, mas que interagem entre si. Estas partes são o id, o ego e o superego. O id é regido pelo princípio do prazer, sendo a primeira instância psíquica do bebê, já tem ao nascer. O ego é o princípio da realidade e mediador entre o id e o superego, forma-se ao longo dos primeiros anos. E o superego é a instância moral e é considerado o herdeiro do complexo de Édipo. De todas as grandes personalidades da psicologia, talvez Freud seja o mais importante. Os conceitos da psicologia estão aí há muito tempo, mas ninguém antes de Freud tentava sistematizá-los para aliviar o sofrimento humano. Suas teorias foi algo totalmente novo. Sigmund Freud é mais conhecido pela sua teoria do desenvolvimento da sexualidade. Há pessoas que dizem que tudo para ele é sexo, mas não é verdade. A sua grande contribuição é mostrar que o homem tem um desenvolvimento sexual ao longo da sua vida que é determinado pela cultura em que está inserido. Convido vocês a conhecerem um pouco sobre a vida e obra do criador da psicanálise. Freud nasceu em 6 de maio de 1856, na região da Morávia, que então fazia parte do Império Austro-Húngaro,
hoje na República Tcheca. Sua mãe, Amália, era a terceira esposa de Jacob, um modesto comerciante. A família mudou-se para Viena, Áustria, em 1860. Em 1877, ele abreviou seu nome de Sigmund Shlomo Freud para Sigmund Freud. Desde 1873, era um aluno da Faculdade de Medicina da Universidade de Viena, onde gostava de pesquisar no laboratório de neurofisiologia. Ao se formar em 1882, entrou no Hospital Geral de Viena. Freud trabalhou por 6 meses com o neurologista francês Jean-Martin Charcot, que lhe mostrou o uso da hipnose. Em parceria com o médico Joseph Breuer, seu principal colaborador, ele publicou em 1895 o estudo sobre histeria. O livro descreve a teoria de que as emoções reprimidas levam aos sintomas da histeria, que poderiam desaparecer se o paciente conseguisse se expressar. Insatisfeito com a hipnose, Freud desenvolveu o que é uma das bases da técnica psicanalítica, a livre associação. O paciente é convidado a falar o que lhe vem à mente para revelar memórias reprimidas causadoras de neuroses. Em 1899, publicou A Interpretação dos Sonhos, em que afirma que os sonhos são a estrada mestra para o inconsciente, a camada mais profunda da mente humana, um mundo íntimo que se oculta no interior de cada indivíduo, comandando seu comportamento a despeito de suas convicções conscientes. Sensibilizado pela Primeira Guerra Mundial e pela morte da filha Sophie, vítima de gripe, Freud teorizou sobre a luta constante entre a força da vida e do amor contra a morte e a destruição, simbolizados pelos deuses gregos Eros, amor, e Thanatos, morte. A sua teoria da mente ganhou forma com a publicação em 1923 de O Ego e o Id. Em 1936, disse considerar um avanço seus livros terem sido queimados pelos nazistas. Afinal, no passado, eram os autores que iam à fogueira. Mas a subida de Hitler ao poder ditatorial não demorou e a perseguição aos judeus se intensificou. Freud, sendo judeu, em 1938, já velho e com câncer, fugiu para a Inglaterra, onde morreu no ano seguinte. Com Martha, Bernays teve 6 filhos. A caçula Ana tornou-se discípula, porta-voz do pai e uma eminente psicanalista. Eu, particularmente, gosto muito de biografias. Por isso quis compartilhar com vocês parte da vida e obra de Freud. Espero que tenham gostado. Vamos então dar continuidade ao conteúdo da apostila, mais especificamente sobre um dos conceitos da teoria de Freud, a libido. Você já ouviu falar sobre isso? Como vemos no slide, a palavra libido é de origem latina e significa desejo ou anseio. A libido é caracterizada como uma energia aproveitável para os instintos de vida. Para Freud, a sexualidade no homem não é apenas dada pelo desenvolvimento biológico, mas é formada principalmente por uma energia que ele chamou de libido, que é o motor de busca de satisfação de nossos desejos. Por que a teoria de Freud foi tão criticada em sua época? Na verdade, o que foi bastante revolucionário na sua teoria foi o fato de ter mostrado que o impulso sexual já se manifesta no bebê. Em um dos seus escritos mais importantes, chamado 3 Ensaios sobre a Sexualidade, de 1905, Freud descreve a sequência típica das manifestações do impulso sexual, distinguindo 5 fases do seu desenvolvimento, sendo elas a fase oral, a fase anal,
a fase fálica, o período de latência e a fase genital. Poderíamos apontar muitas outras contribuições da psicanálise, mas talvez o que nos interessa no momento é sabermos que não temos conhecimento total da nossa consciência, pois ela se encontra dividida em consciente, pré-consciente e inconsciente. O consciente é uma pequena parte da mente onde está tudo do que temos conhecimento num dado momento. O pré-consciente é outra pequena parte da mente que está inconsciente e que pode tornar-se consciente com facilidade. O inconsciente é grande parte da mente onde estão elementos instintivos não acessíveis à consciência. O que isso significa? Significa que todos os nossos atos, mesmo aqueles aparentemente praticados por acaso, estão relacionados a uma série de causas, das quais nem sempre temos consciência. E Freud foi quem tentou explicar por que dizemos coisas que não queríamos dizer. Bom, agora que você já conhece um pouco sobre Freud e suas teorias, nesse momento convido você a conhecer um pouco sobre outro teórico muito importante para a psicologia do desenvolvimento. Estou falando de Jean Piaget. Você sabia que os trabalhos desse teórico são conhecidos no mundo todo e que sua contribuição para a educação é considerada como essencial? Vamos entender por quê assistindo ao vídeo Jean Piaget, Fases do Desenvolvimento. Jean Piaget nasceu em 9 de agosto de 1896, em Neuchâtel, na Suíça, e faleceu em Genebra em 17 de setembro de 1980. Quando menino, estudou moluscos e aos 10 anos publicou seu primeiro artigo para um jornal científico. Seu conhecimento em biologia o levou a enxergar o desenvolvimento cognitivo de uma criança como sendo uma evolução gradativa. Em 1921, passa a dirigir o Instituto Jean-Jacques Rousseau, em Genebra, onde em suas pesquisas descobriu que o aprendizado era um processo gradual, no qual a criança vai se capacitando em níveis cada vez mais complexos do conhecimento, seguindo uma sequência lógica. Em 1923, Piaget casa-se com Valentine Châtenay, com quem teve 3 filhos, Jacqueline, Lucienne e Laurée. Com o nascimento de sua primeira filha, opta por observar crianças em contextos como escolas e parques, realizando pesquisa empírica com suas filhas. Piaget desenvolve o método clínico piagetiano. Com sua teoria, pressupõe que os seres humanos passam por uma série de mudanças ordenadas e previsíveis, as quais denomina estágios e períodos do desenvolvimento. Para Piaget, esses estágios caracterizam-se pelas diferentes maneiras do indivíduo interagir com a realidade, ou seja, de organizar seus conhecimentos visando sua adaptação, ocorrendo assim modificações progressivas dos esquemas de assimilação e acomodação. Piaget mostrou que os seres humanos se desenvolvem a partir de interações com o mundo, e o aprendizado é um processo gradual, e para descrevê-lo, elaborou a teoria do desenvolvimento intelectual por estágios, cujo ponto de partida é a posição egocêntrica, ou seja, aquela em que a criança não distingue a existência de um mundo externo separada de si próprio. Na linguagem, o egocentrismo corresponde ao período em que a criança não vê necessidade de explicar aquilo que diz, por ter certeza de estar sendo entendida, ou quando atribui seus próprios desejos e características a coisas externas. A partir do egocentrismo, o biólogo percebeu que a inteligência forma-se por meio de adaptações. Quando o esquema torna-se insuficiente para responder à novidade, é modificado. Dessa forma, a interação com o mundo externo vai reduzindo gradualmente o egocentrismo. Na sua teoria biológica sobre a construção do conhecimento humano, Piaget divide em 4 períodos o processo de desenvolvimento cognitivo da criança. A primeira chamou de sensório-motor, de 0 a 2 anos. A segunda denominou de pré-operacional, de 2 a 7 anos.
O terceiro denomina operatório concreta, de 7 a 11 ou 12 anos. A última fase chama de operatório formal, 11 ou 12 anos em diante. As etapas do desenvolvimento cognitivo. A etapa sensório-motor. Nessa etapa, que vai do nascimento até aproximadamente os 2 anos de idade, a criança baseia-se exclusivamente em percepções sensoriais e em esquemas motores para resolver seus problemas, que são essencialmente práticos. Embora a criança já tenha uma conduta inteligente, considera-se que ela ainda não possui pensamento, pois nessa idade não dispõe da capacidade de representar eventos, de evocar o passado e de referir-se ao futuro. Os esquemas sensório-motores são construídos a partir de reflexos inatos usados pelo bebê para lidar com o ambiente. A partir da construção de esquemas pela transformação da sua atividade sobre o meio, a criança vai construindo e organizando noções. Nesse mesmo período, as concepções de espaço, tempo e causalidade começam a ser construídas, possibilitando à criança novas formas de ação prática para lidar com o meio. A etapa pré-operacional é marcada pelo aparecimento da linguagem oral, por volta dos 2 anos, a qual dá possibilidade da criança construir esquemas de ação interiorizados, chamados de esquema representativo ou simbólico. Nessa fase, a criança pode substituir objeto, ações, situações e pessoas por símbolos, que são as palavras. O pensamento pré-operatório recebe também o nome de pensamento egocêntrico, que é um pensamento não flexível, tem como ponto de referência a própria criança. Outras características do pensamento dessa etapa é o animismo, que é a atribuição de sentimentos e intenções às coisas e animais. A percepção imediata, em que a criança tem dificuldades em considerar iguais 2 filas compostas com o mesmo número de elementos, porém dispostos em distâncias diferentes. As ações no período pré-operatório, embora internalizadas, não são ainda reversíveis. A criança ainda não é capaz de perceber que é possível retornar mentalmente ao ponto de partida. A etapa operatório concreta. É por volta dos 7 anos de idade que o pensamento lógico e objetivo adquire preponderância. Ao longo dela, as ações interiorizadas vão se tornando cada vez mais reversíveis e, portanto, móveis e flexíveis. O pensamento torna-se menos egocêntrico e a criança é capaz de construir um conhecimento mais compatível com o mundo que a rodeia. O real e o fantástico não mais se misturarão em sua percepção. A etapa operatória formal. A principal característica da etapa operatória formal, por sua vez, reside no fato de que o pensamento se torna livre das limitações da realidade concreta. Nessa etapa, a partir dos 12 anos de idade, a criança se torna capaz de raciocinar logicamente, ocorrendo a libertação do pensamento das amarras do mundo concreto, permitindo ao adolescente pensar e trabalhar não só com a realidade concreta, mas também com a realidade possível. Como vocês viram no vídeo, a partir dos estudos com crianças, Piaget elaborou uma teoria que revolucionou a compreensão do desenvolvimento intelectual. Sua teoria explica o desenvolvimento mental do ser humano no campo do pensamento, da linguagem e da afetividade. Assim como fizemos com Freud, considero igualmente importante conhecermos um pouco sobre a vida e obra desse teórico. Me acompanhem. O biólogo suíço Jean Piaget, 1896-1980, foi o nome mais influente no campo da educação durante a segunda metade do século XX, a ponto de quase se tornar sinônimo de pedagogia. Não existe, entretanto, um método Piaget, como ele próprio gostava de frisar. Ele nunca atuou como pedagogo. Antes de mais nada, Piaget foi biólogo e dedicou a vida a submeter à observação científica rigorosa
o processo de aquisição de conhecimento pelo ser humano, particularmente a criança. Do estudo das concepções infantis de tempo, espaço, causalidade física, movimento e velocidade, Piaget criou um campo de investigação que denominou epistemologia genética. Isso é, uma teoria do conhecimento centrada no desenvolvimento natural da criança. Segundo ele, o pensamento infantil passa por 4 estágios, desde o nascimento até o início da adolescência, quando a capacidade plena de raciocínio é atingida. As descobertas de Piaget tiveram um grande impacto na pedagogia, mas, de certa forma, demonstraram que a transmissão de conhecimentos é uma possibilidade limitada. Por um lado, não se pode fazer uma criança aprender o que ela ainda não tem condições de absorver. Por outro, mesmo tendo essas condições, não vai se interessar a não ser por conteúdos que lhe façam falta em termos cognitivos. Isso porque, para o cientista, para Piaget, o conhecimento se dá por descobertas que a própria criança faz, um mecanismo que outros pensadores antes dele já haviam intuído, mas que ele submeteu à comprovação na prática. Vem de Piaget a ideia de que o aprendizado é construído pelo aluno e é sua teoria que inaugura a corrente construtivista. Educar, para Piaget, é provocar a atividade, isto é, estimular a procura do conhecimento. O professor não deve pensar no que a criança é, mas no que ela pode se tornar. A proposta teórica de Piaget é de que o desenvolvimento cognitivo é explicado numa sucessão dos seguintes estágios. O primeiro estágio é o chamado de sensório motor, que ocorre do nascimento aos 2 anos. O próximo estágio é o chamado de pré-operacional, que ocorre dos 2 aos 6 anos. Em seguida, ocorre o estágio chamado de operações concretas, dos 7 aos 11 anos. E, por fim, ocorre o estágio chamado operações formais, dos 12 anos em diante. Piaget concluiu que as crianças não pensam de modo algum como os adultos. O método de investigação utilizado por Piaget era a entrevista em forma de perguntas simples, como, por exemplo, por que chove? O que faz o sol brilhar? Quando alguém chuta uma bola, a bola sente dor? Piaget analisava as respostas das crianças não para avaliar se estavam certas, mas para entender como elas encontravam soluções para as perguntas. Bastante interessante, não acham? Assim como Freud e Piaget, outro teórico que inclusive vocês conheceram na videoaula anterior, contribuiu e muito para tentarmos compreender o processo de desenvolvimento humano. Seu nome é Henry Wallum. Ele apresenta uma visão do desenvolvimento que é muito importante para a compreensão do ser humano. Sua visão abrange os aspectos cognitivos, afetivos e sócio-históricos da constituição do indivíduo. Segundo Wallum, a criança e o adulto formam uma unidade indissolúvel. Isso porque o desenvolvimento da criança se dá em direção à vida adulta. Para ele, Wallum, é preciso ver a pessoa em uma perspectiva que contemple o passado, o presente e o futuro. O desenvolvimento, segundo Wallum, se dá em etapas, cada qual com suas características específicas. Vamos conhecê-las? Como vocês veem no slide, Wallum dividiu o processo de desenvolvimento em etapas. A primeira etapa chama-se período da vida intrauterina, em que a criança se encontra em total dependência biológica do organismo materno, mas que já se faz presente no meio social por meio dos seus movimentos.
A etapa seguinte chama-se estágio impulsivo, que ocorre depois do nascimento, em que a criança já depende de si própria em relação à respiração e à capacidade de autorregulação da temperatura do seu organismo. Em seguida, temos o estágio emocional, que ocorre por volta dos 6 meses, fase em que a criança já é capaz de manifestar uma grande quantidade de expressões emocionais, tais como a raiva, a dor, a tristeza e a alegria. O estágio seguinte chama-se sensório-motor, que ocorre do primeiro ano de vida ao começo do segundo, em que a criança começa a explorar o mundo ao seu redor. Nessa etapa, as atividades dominantes são a marcha, que é o caminhar, e a fala, que libertam a criança de numerosas dependências e limitações. Em seguida, temos o período do personalismo, que ocorre por volta dos 3 anos, em que a criança passa a ser o foco principal. É como se ela começasse a tomar consciência de si mesma, demonstrando a necessidade de conquistar a autonomia. É também nessa etapa que a criança começa a imitar o adulto. A imitação permite a identificação de um modelo e não significa que a criança já esteja fazendo escolhas para a sua vida adulta. Após essa fase, ocorre o período da puberdade e adolescência, dos 6 aos 12 anos, em que a criança se volta outra vez para as coisas em volta dela. A escola, nesse período, desempenha um papel importante na vida psíquica da criança, alargando suas relações pessoais e sua capacidade intelectual. Finalmente, surge então a fase adulta, em que a pessoa atinge um equilíbrio entre as alternâncias de se voltar para o seu interior e o interesse pelo intelectual. O adulto continua se desenvolvendo emocional e intelectualmente. O segundo tópico da unidade 3 trata sobre o papel do educador na formação da personalidade do aluno. Você já parou para pensar sobre isso? Quando a criança entra na escola, ela deixa de ser função unicamente do grupo familiar e passa a ser uma unidade em condições de entrar em diferentes grupos. Algumas teorias na psicologia entendem que, ao aprender os conteúdos das disciplinas, a pessoa vai se constituindo na sua personalidade também. Para essas teorias, a personalidade significa a maneira habitual ou constante de reagir de cada indivíduo que se constrói progressivamente segundo um ciclo de alternância de 2 funções principais, a afetiva e a inteligência. A personalidade representa a integração de um componente afetivo, o caráter, e de um componente cognitivo, a inteligência. Cada etapa do seu desenvolvimento, a pessoa reage às situações de acordo com suas condições emocionais e suas possibilidades intelectuais. A aprendizagem de coisas diferentes faz surgir nos alunos necessidades novas e outras atitudes. Personalidade é o conjunto das características marcantes de uma pessoa. É a força ativa que ajuda a determinar o relacionamento das pessoas baseada em seu padrão de individualidade pessoal e social, referente ao pensar, sentir e agir. Personalidade é um termo abstrato utilizado para descrever e dar uma explicação teórica do conjunto de peculiaridades de um indivíduo que o caracterizam e diferenciam dos outros. A personalidade tem várias facetas que são consideradas como parte integrante dela e que influenciam as atitudes de cada pessoa. A forma física pode influenciar na autoestima, de maneira positiva ou negativamente, alterando o comportamento e a percepção que a pessoa tem de si.
O temperamento é responsável pelo comportamento afetivo, pela excitação e atenção. É importante reconhecermos no aluno a possibilidade de mudança da sua maneira de ser, a partir do seu aprendizado escolar. A escola é vista por essas teorias como sendo um espaço de construção da personalidade. No terceiro e último tópico da unidade 3, estudaremos a formação pessoal do educador. Esse curso tem como meta permitir a formação de um novo educador. Portanto, vamos refletir sobre isso. Afinal de contas, quem é você? Você é a mesma pessoa de quando tinha 2 anos de idade? É a mesma pessoa, só que diferente. Naturalmente, você se desenvolveu e aprendeu muito nos anos que se passaram, não é mesmo? Tudo isso é para você perceber que a personalidade é mutável, ou seja, está sempre em processo de transformação. O momento está pedindo educadores diferentes. O mundo está diferente. Pessoas com capacidade de socializar capacidade de partilhar o conhecimento e desenvolver projetos em equipe de trabalhos são fundamentais para o sucesso e atendimento de necessidades. Você, educador, saiba que a ideia aqui apresentada de personalidade leva em consideração um sujeito ativo em suas ações que se apoia em sua personalidade para exercer suas funções, ao mesmo tempo em que, a partir da própria ação, transforma sua personalidade. Olha que interessante! Nós, até o fim da vida, estamos em constante processo de transformação. Nós afetamos o meio em que estamos inseridos ao mesmo tempo em que somos afetados por ele. É por isso que é preciso que nós, educadores, utilizemos o espaço da escola para a formação da personalidade dos nossos alunos. Para isso, é preciso que as relações entre todos sejam de diálogo e que permitam o entendimento da necessidade de haver respeito e façam sentido no dia a dia de todos os envolvidos. A relação entre o educador e o aluno deve ser de interação. O educador não deve estar ausente do processo de desenvolvimento do aluno, nem se impor de forma autoritária. Ele é o responsável pela organização da relação com os educandos, cuidando para preservar sua espontaneidade. A ele compete ajudar o aluno a se livrar da dispersão que o contato com as coisas provoca em seus interesses ou em sua atividade. Podemos afirmar que a ação educativa não se limita à transmissão de conhecimentos. A educação da inteligência e da personalidade não podem se dissociar. Fazem-se também necessária a orientação para uma apropriação da cultura. Você, educador, sabe que a meta desse curso é permitir a formação de um novo educador que provoque mudanças. Daí a importância de se conhecer um pouco sobre psicologia, para compreender sobre como ele desenvolve a personalidade do aluno e do educador. Você sabe também que a natureza do homem não existe pronta e definida. A natureza psicológica da pessoa é o conjunto das relações sociais que se tornam funções da personalidade e das formas da sua estrutura criadas no coletivo. A personalidade é algo mutável e deve ser considerada como um processo de transformações. As relações interpessoais na escola são bastante complexas e muitas vezes a rotina das tarefas executadas não permite uma reflexão das nossas ações. Sendo assim, em várias ocasiões não aproveitamos os recursos que temos para educarmos os nossos alunos e agimos de maneira impensada, causando mais do que o necessário. O que é então preciso para a prática de uma educação com respeito mútuo entre todos os envolvidos no espaço escolar? Já pensou sobre isso?
Acredito que uma condição básica para isso é a de que o educador tenha conhecimento de suas próprias formas de pensar e agir nas diferentes situações em que se encontra. É preciso que o educador desenvolva sensibilidade frente aos alunos para compreender a complexidade das relações estabelecidas e, assim, compreender que não são passíveis de total controle. Esse assunto que trata sobre as relações interpessoais na escola é bastante interessante. Podemos agora falar um pouco mais sobre ele. Dentre as tantas inteligências emocionais que uma pessoa possui, a relação interpessoal é uma de grande destaque, pois é a forma como o indivíduo lida com o seu meio social, seja na família, na escola ou no trabalho. Para entender o conceito de relações interpessoais, é necessário definir o termo personalidade. Personalidade é o conjunto total de características que torna o indivíduo único e diferente dos outros. Revela-se através da conduta de uma pessoa e das relações dos demais perante essa conduta. Os fatores que determinam a personalidade são herança biológica, o ambiente e a idade. A base para a melhoria das relações interpessoais é a compreensão de que cada pessoa tem uma personalidade própria, que precisa ser respeitada e que cada um traz consigo necessidades sociais, materiais e psicológicas que precisam ser satisfeitas e que influenciam o seu comportamento. Assim, podemos conceituar relações interpessoais como uma disposição interior, uma aceitação do outro que transparece no modo de falar, de olhar, na postura e, sobretudo, na forma de agir adequadamente. Mas nem sempre encontramos pelo caminho pessoas que somente nos agradam, tendo aqueles que de uma forma ou outra causam sensações que não queríamos viver, provocando em nós o afastamento deles. Como a escola é um espaço social de grande número de pessoas, é normal que aconteçam os conflitos. O que não pode ser comum é o desprezo em relação aos incômodos, pois esses devem ser trabalhados a fim de tornar os sujeitos mais tolerantes com o seu próximo. Algumas atividades podem auxiliar os alunos, ou mesmo a equipe de profissionais, a perceberem as diferenças entre as pessoas, além de mostrar que cada um deve ser respeitado e valorizado em suas características próprias. Trabalhar com revistas é uma excelente opção para isso. Num primeiro momento, pode-se propor que pesquisem diferentes pessoas e recortem as gravuras para montar um cartaz. Alguns pontos devem ser ressaltados, como altura, peso, raça, idade, temperamento, através da expressão da pessoa, etc. Essa atividade leva os participantes a perceberem que as diferenças entre as pessoas são muitas. E o guia da atividade deve advertir que todos merecem respeito independente de suas características. Essas atividades exercitam a capacidade de valorizar o que o outro traz consigo, que cada pessoa é diferente da outra, que os nossos sentimentos podem mudar dependendo do que vivenciamos, amenizando os conflitos e melhorando as relações interpessoais entre os elementos de um mesmo grupo. O relacionamento interpessoal na escola deve ser um processo contínuo. Para isso, faz-se necessário a integração entre docentes e discentes, ou seja, professores e alunos, escola e comunidade, no ambiente escolar com atitudes positivas que proporcionem a sensação de bem-estar dentro da escola. O relacionamento interpessoal é peça fundamental para que a educação propicie mecanismos que garantam ao aluno o desenvolvimento do seu potencial, valorizando as habilidades necessárias para o convívio na sociedade.
Chegando ao final de mais uma videoaula, aproveito novamente para instigá-los, desafiá-los a acessar a nossa sala virtual, explorando todos os recursos. Participem do fórum, tirem as dúvidas com o tutor e o professor e comentem a postagem dos colegas. Tudo foi elaborado com carinho para vocês. Meu desejo como professora é que vocês usufruam de tudo a que têm direito, visando um aprendizado eficaz e de qualidade, contribuindo para a sua formação pessoal e profissional. Bom, espero que essa videoaula tenha sido esclarecedora. Grande abraço em todos e até a próxima e última videoaula.